Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Gabriel e conforme foi decidido por vocês na enquete que aconteceu tanto aqui no YouTube quanto no meu Facebook, hoje eu vou estar analisando o filme do Mortal Kombat. E eu já assisti esse filme 2 vezes porque eu achei que ia ser um filme super de boa, porque minha régua de avaliação estava muito baixo, né? Afinal a gente está falando de uma adaptação de um game de luta. Faz sentido. Eu tava de tão boa vontade com esse filme que eu até ia ignorar lá o visual do Scorpion, né? Que ele tá mais parecido com um samurai do que com um ninja. Mas eu achei o visual tão bacana que eu pensei, cara, vou relevar completamente. Então eu decidi dividir esse vídeo em duas partes. Uma parte com spoilers e uma parte sem spoilers. Mas aí quando eu for entrar nos spoilers eu aviso a vocês, beleza? Mas antes de começarmos, deixa aquele like no vídeo para dar uma força aqui pro canal e se inscreve aqui embaixo também se você não for inscrito. Como eu disse, esse vídeo foi pedido por vocês, então eu espero muitos likes e sem mais enrolações, roda a vinheta! Tá, vamos tirar isso aqui, né? Senão eu vou ter que legendar o vídeo todo. Apesar da história do Mortal Kombat ser uma loucura, né, com tantos retcons, cada jogo muda a história toda de novo, pelo menos a história do primeiro game é bem definida. Eu vou dar aqui um resumo bem resumido, né, do que é a história do Mortal Kombat. No início de tudo, havia os Elder Gods, também conhecidos como deuses anciões ou deuses ancestrais, e o primeiro ser. E numa luta entre eles, o primeiro ser é derrotado e é desmembrado, e cada parte do seu corpo se transforma em um reino, o que seria mais ou menos como o nosso Big Bang. E no universo de Mortal Kombat existem 6 reinos, que é o Earthrealm, o Reino da Terra, ou também conhecido como Plano Terreno, Outworld, que é a Exoterra, também conhecida como Mundo Exterior, Netherrealm, que é o Submundo, seria pra gente aqui o nosso Inferno, Edenia, né, que como o nome diz seria o Jardim do Éden, né, ou o Paraíso, o Nirvana, os Campos Elíseos, como você queira chamar. Order Realm, conhecido como o Reino da Ordem, e o Chaos Realm, seria o Reino do Caos. Então a gente tem a figura, né, o grande vilão do Mortal Kombat, que é o Imperador Shao Kahn, querendo fundir esses reinos, né, ser o soberano de tudo. Mais ou menos na figura como se fosse Alexandre o Grande, Gengis Khan, ele queria ser o cara que manda em tudo. Mas então os deuses ancestrais criaram o torneio Mortal Kombat, que só poderia existir, né, a fusão de um reino, né, um reino mandar no outro, se ele vencesse 10 vitórias consecutivas no Mortal Kombat, que era esse torneio onde os participantes de cada reino lutavam entre si, e quem tivesse 10 vitórias consecutivas podia invadir o outro reino. Então no momento que se passa a história atual, a gente está no 10º torneio. Outworld já ganhou 9 vitórias consecutivas e só está faltando mais um para invadir a Terra. Vocês veem que eu resumi bastante a história, mas acredito que todo mundo conseguiu entender. Mas aqui nesse filme, né, a gente tem o personagem do Cole Young, que vai ser como se fosse nós em tela, né? Ele vai estar representando o público, que não está entendendo nada, né? Que não conhece nada do universo de Mortal Kombat, para os outros personagens ficarem explicando para ele o que é o Mortal Kombat, o que acontece. O que eu acho completamente desnecessário. Esse personagem do Cole Young só atrapalha o filme e na parte com spoilers eu vou falar mais sobre ele. Já viu, né? Beleza, mas eu quero saber das lutas, como é que tá tudo, como é que tá o torneio. Então, o visual dos personagens está maneiro, curti bastante, né? Tá bem adaptado, mas em compensação os atores são terríveis. Todos os atores estão péssimos, tirando o Scorpion e o Sub-Zero. Até porque o Scorpion, né, é interpretado pelo Hiroyuki Sanada, que o cara já é um veterano aí de Hollywood com papéis de samurai, né? Pensou em um japonês, pensou nesse cara. É verdade. Mas todos os outros estão péssimos, principalmente o Liu Kang, que é o principal dos games do Mortal Kombat, e o Raiden. Você tá falando sério? As lutas estão bem maneiras, né? Mas não vai imaginando que você vai ver um John Wick com grandes cenas de coreografia, de luta, não. Isso não acontece em momento nenhum do filme. Mas em compensação, os golpes estão muito maneiros, cara. Adorei os golpes, várias referências. A gente tem, por exemplo, o teletransporte do Kung Lao, a bicicleta do Liu Kang, o clone de gelo do Sub-Zero. E tem fatality nesse filme? Tem, sim senhor. Os fatalities estão muito maneiros, mas eu acho que vai criar um problema pro futuro da série e eu conto isso na parte com spoilers. Olha que eu tô anotando tudinho, hein? E tem umas referências pra fãs bem bacanas. Umas bem na cara, tipo uma foto do Night Wolf, a citação do mestre Boraicho, o leque da Kitana, uma imagem do grande Kung Lao, né, derrotando o Shang Tsung lá no torneio.
E algumas, como eu acho que nem todo mundo vai pegar. Por exemplo, a Adélia, né, que é a Dama do Fogo, que previu o Armageddon. Aí já é uma coisa para um fã bem mais hardcore, né, que jogou praticamente todos os jogos. Uma coisa que eu não gostei nesse filme foi os cenários da luta. Porque lá no Mortal Kombat, né, nos games, sempre tem um cenário bacana onde acontecem as lutas. Tem ponte, tem espinhos, tem normalmente cenários bem bacanas que chamam bastante atenção. Isso até tinha no primeiro filme. É impossível não comparar aqui as locações, né, do primeiro filme com esse. Mas, meu Deus, como o cenário é pobre, principalmente Outworld. Você pega o primeiro filme, ele tem um visual bem bacana, assim, bem marcante. Mas aí você compara com esse. Gente, que cenário pobre, é tudo deserto. Aí o Templo do Raiden é no meio de um deserto. Outworld é no meio de um deserto. Que cenário precário, caramba. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Assim como as músicas também são super genéricas, é impressionante. Os caras têm aquela trilha incrível lá do Mortal Kombat, né, do primeiro filme, pra botar nesse. E os caras não usam. Pô, no primeiro filme tem tanta música marcante, cara. É a música, por exemplo, lá do Sub-Zero, que é maneiríssima. A música do Scorpion. Mas até mesmo no Mortal Kombat 2 tem músicas mais marcantes. Aqui é música completamente genérica. Que merda. Tá, mas e aí, você gostou do filme ou não? Eu odiei o filme. Não! Muitas vezes eu tava me perguntando se eu tava assistindo Mortal Kombat ou Resident Evil. Pra que agredir? Mas pra explicar o porquê, eu vou precisar entrar aqui na zona de spoilers. Então você prossiga com a sua conta em risco. Ah, mas eu assisti o trailer é muito bacana, as cenas de luta estão bem legais. Quais são as partes que você gostou do trailer? Deixa eu adivinhar. Foi o início, né, que mostra lá o Sub-Zero e o Scorpion lutando, né, lá no Japão feudal. E o final, né, que tá aquela briga lá bem bacana com o Scorpion. Get over here! Get over here! E se eu te falasse que essas são exatamente a primeira cena e a última cena do filme? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É verdade, não tem torneio nesse filme, gente. Jesus é a maior blasfêmia que eu já ouvi na vida. Fiquei o filme todo esperando, né, acontecer o torneio. E já tava dando mais de 1 hora de filme e eu ficava... Gente, quando é que vai começar o torneio? Caraca, o torneio vai ter 20 minutos, vai ter 10 minutos. Não tem torneio, já tô falando aqui logo de cara. Tá brincando comigo, pegadinho? Não tô brincando, falando pegadinho. sério. Você paga pra fazer isso comigo? Não. Porque o que acontece? O Shang Tsung não acredita, né, que eles conseguem vencer o torneio de forma limpa, ou sei lá. Então o que ele faz? Ele manda o Sub-Zero, né, que é o grande vilão desse filme, pra caçar lá os escolhidos, né? Os escolhidos têm aquela marquinha, né, o símbolo do dragão tatuado, que nem a gente vê lá no trailer com o Cole Young. Então ele manda o Sub-Zero pra matar, né, os participantes do torneio antes do torneio começar. Então a gente tá vendo um filme mais ou menos pré-torneio. Não diga! Digo! Que coisa! E vou te falar, quando começou o filme, cara, eu tava com uma expectativa tão boa, porque todo o início dele, né, os primeiros 15 minutos que mostra ali, né, o background do Scorpion, né, ele com a família dele, e quando o Sub-Zero aparece pra confrontar ele, nossa, ali tá muito bacana, cara, aquelas cenas estão muito maneiras, tirando assim o sangue digital, que isso me incomodou um pouco no filme. Se você bota sangue digital no fundo, não incomoda, mas, por exemplo, quando o sangue acontece bem na frente, né, na tela aqui do espectador, cara, incomoda, fica um sangue esquisito. Tudo computador essa porra. E não sei por que se passa lá no passado, aí de repente o filme pula, né, pro presente, e sei lá como o Sub-Zero ficou vivo durante 400 anos. Foda-se. Só a única coisa que eu achei que ficou faltando foi o Fatality, né, do Sub-Zero no Scorpion. Pô, perdeu numa grande chance, né? Pô, logo nos primeiros minutos de filme já podia ter um Fatality ali do Sub-Zero congelando o Scorpion, destruindo ele. Não acontece, ele dá uma facada no Scorpion e acaba ali a história. É só isso! Aí o filme pula, né, pros dias atuais, e a gente vê o lutador de MMA, o Cole Young, e a família dele. Nossa, a família dele tem um papel super chato nesse filme. E nossa, cara, queria morrer. Eu tava lembrando a Liga da Justiça lá do Joss Whedon. Aí toda hora mostra aquela família lá sendo perseguida pelos parademônios. É a mesma coisa que esse filme, a família sendo perseguida lá pelos caras que estão tentando fazer mal a eles. Chato pra cá! É muito chato! Então logo no início do filme a gente vê que o Jax e a Sonya estão recrutando esses guerreiros escolhidos, esses guerreiros que vêm com a marca do dragão, que seriam a marca de nascença. O Jax vê uma foto do Cole Young
e vai lá no meio da luta de MMA dele lá pra recrutar o cara. E a gente já vê logo de cara que esse Cole Young é uma droga. Ele já apanha que nem um doido, ele apanha o filme todo. E logo ali um pouquinho depois dessa cena de luta, o Sub-Zero aparece, né, e faz aquela cena lá com o Jax que destrói os braços dele. Enquanto isso, o Cole vai lá visitar a Sonya, aí encontra lá a Sonya e o Kano. Aí começa a explicação, né? A Sonya vira lá a Senhora Enredo que vai explicar toda a história do Mortal Kombat lá pro Cole. 2 horas depois. Como eu disse anteriormente, o Shang Tsung manda, né, o Sub-Zero lá pra matar os escolhidos e manda o Reptile também. E não fica muito bem explicado que parece que o Shang Tsung que é o líder lá de Outworld, não o Shao Kahn. Mas enfim, né, tanto faz. Who cares? Who cares? Who cares? Aí o Reptile ataca lá, né, onde tá a Sonya, o Cole Young e o Kano. Aí o Kano consegue se libertar, derrota lá o Reptile. Naquela mesma cena que a gente viu no trailer, né, dele arranca lá o coração do Reptile. Kano wins. You fucking beauty. Uma coisa que eu não compro nesse filme é que todo mundo confia muito de boa, né, no Kano. Burrice. Pô, o cara, ele fala, eu sou um assassino, eu mato pessoas, eu trafico armas, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. E todo mundo confia nesse cara super de boa, né? Já avisei que vai dar merda isso. Parabéns pra vocês. Aí ele vai trair os caras lá na frente e todo mundo fica surpreso. Seu Serruela! Seu Zoreiudo! Então os três vão pro meio do deserto, né, pra encontrar lá o templo do Raiden. E acabam encontrando o Liu Kang, né, que leva eles lá no templo. E a gente vê aquelas referências que eu já citei anteriormente. E aqui nesse filme, né, os escolhidos que possuem essa marca do dragão, é dito que eles possuem um arcana, né, dentro deles. E conseguem liberar, né, aqueles poderzinhos, né, aqueles poderzinhos que a gente solta lá nos games. São os poderes arcanas dele e que cada um possui um diferente. Aí um tem o poder do fogo, né, o Liu Kang tem o poder do fogo, o Kano tem o poder do laser e por aí vai. Mas como a Sonya não tem, né, esse poder arcana, né, ela não pode brincar lá com os meninos, ela tem que ficar lá tomando conta do Jax, né, que sei lá como o Liu Kang encontrou o Jax, né, depois que o Sub-Zero destruiu lá os braços dele. E uma coisa muito estranha, cara, foram os monges Shaolin que colocaram os braços mecânicos no Jax. Isso não faz o menor sentido. Isso daí tá mais com cara de ser uma coisa que um militar faria, não monges. Ele tem razão. E como a gente tá com praticamente 1 hora de filme e não acontece nada de interessante, aí finalmente os inimigos lá invadem o templo do Raiden, sabe-se lá como? O Shang Tsung manda o Miguel, né, que eles invadem lá o templo porque os deuses ancestrais não estão nem aí. Como assim? Não entendi. Essa explicação ficou super rasa, eu não entendi nada. Se você comprou, beleza. E aqui seria então as lutas, né, que a gente teria no torneio. Como eu disse, não tem torneio, então os caras invadem, né, no meio que um pré-torneio. E as cenas de luta aqui lembram um pouco Street Fighter, né, não Mortal Kombat. Que a gente tem, por exemplo, o Cole Young brigando com o Goro no meio da cidade, né, numa fazenda lá. Eu não ouvi o que eu ouvi? Aí o Cole, durante a raiva dele, ele manifesta o poder arcana dele, né? Que é tipo uma armadura orgânica, que lembra um pouco a armadura do Pantera Negra, né? Que conforme ele vai recebendo golpes, ele libera, assim, energia cinética, sei lá, ele fica mais forte durante a espancada, e cria umas armas, né, esquisitas, assim, tipo uns Tom Fans. E aí ele derrota o Goro, cara! O Goro! Caraca, o Goro é o campeão invicto do Mortal Kombat há 500 anos. Aí o cara aqui apanha de todo mundo, apanhou no MMA, apanhou do Liu Kang, apanhou do Kung Lao, apanhou do Kano. O cara apanhou de todo mundo no filme, ele derrota o Goro com a máxima facilidade. Pega, dá um fatality lá no Goro, acabou o Goro, não tem Goro. Não sei como é que vai fazer o torneio sem Goro. Ah, meu Deus do céu, esse filme só me irrita. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Aí chegamos na luta final, né, que cada um pega lá os seus respectivos oponentes. Aí a gente tem o Jax contra o Reiko, a Sonya com o Kano, o Cole Young luta com a Mileena, que sinceramente a maquiagem da Mileena não me agradou nesse filme. O Liu Kang luta contra o Cabal, né, naquela cena bem maneira, né, que ele dá um fatality de dragão lá no Cabal. Bom, e finalmente chegamos, né, no final do filme, onde finalmente surgiu o Scorpion. O Sub-Zero sequestrou lá a família do Cole Young, de novo essa família, o drama da família chata. Aí o Cole Young vai atrás, né, do Sub-Zero, e aí aparece o Scorpion, que tem... Aí finalmente o filme fica bom de novo, é impressionante. O início é bom, o final é bom e o meio é uma droga. Tá bom, blá 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 blá. E pra fechar com chave de ouro, né, o Cole Young agora vai pra Hollywood, né, pra buscar o Johnny Cage. Tudo bem. Então, gente, a minha decepção com esse filme foi tão grande,
foi tão grande. Cara, não era difícil, na boa, não era difícil. Pô, a história do primeiro game é tão simples, faz um torneio, bota todo mundo pra se bater ali no torneio, se resolvia o problema. Ah não, pegou a história desse Cole Young que é chata pra caramba, onde o cara que apanhou de todo mundo de repente é o líder, o Liu Kang que era pra ser o principal aqui não tem personalidade. Tá todo mundo péssimo aqui, tirando o Scorpion e o Sub-Zero, que não tá incrível, mas tá numa boa atuação, né? Ele passa assim um certo ar de imponência, mas no geral esse continua sendo um filme terrível de Mortal Kombat e é impressionante que lá o filme de 95 pra mim ainda é melhor do que esse. Caracas. Então vamos fazer aqui um balanço. Para as lutas eu dou um 9 e para a história eu dou tipo 2 assim, mas com muita boa vontade eu tô dando um 2. Porra! Tudo isso? Então, fazendo aqui uma média, é um 4,5. Para mim esse filme é um 4,5. Bom, então é isso, né, galera? Eu desabafei aqui, nossa senhora, era de dia quando eu comecei, já tá escurecendo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, deixa aquele like no vídeo para dar uma força aqui pro canal. E não esquece de se inscrever, beleza? Então é isso. Um grande abraço para todos e fui!